A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, inscritos aí nas minhas redes sociais, que Deus te abençoe este dia, quarta-feira, seja contigo e chuvas de bênção venham cair sobre a sua vida. Aqui está chovendo um pouco mais, que bom, está refrescando a terra, e que essa mesma chuva seja chuva de bênção na vida de todos aqueles que são meus inscritos. Passando por aqui, sou o presbítero Márcio, estou passando neste momento por aqui para compartilhar com você o versículo de hoje, está no Evangelho de João, capítulo, hoje é 21 de janeiro de 2026. Está inserido no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26, a nossa leitura de hoje. Que diz assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho a ter a vida em si mesmo, Deus deu a vida a Jesus, em si mesmo. Jesus é Deus, Filho, E aqui diz aqui o título: o Pai gera o Filho e ambos têm vida em si mesmo, Aqui, fazer a obra de Deus não necessariamente implica a ausência e a diversidade. Jesus curou muitas pessoas, libertou oprimidos, multiplicou pães e fez diversos milagres. E mesmo assim, foi acusado diversas vezes pelos líderes religiosos de transgredir a lei. Por quê? Porque Jesus sempre curava no sábado, Naquele tempo, na época de Jesus, o sábado ele era o dia consagrado ao Senhor. E os milagres de Jesus, pode ver que todos os milagres, a maioria deles aconteciam no sábado, justamente o dia em que os judeus, os sacerdotes, os ensinadores daquela época, ensinavam que não podia se fazer nada no sábado. Jesus fazia sua obra, Jesus fazia o seu milagre, e depois ele dizia: eu sou o Senhor do sábado. Então Jesus, porém, não deixou de responder. Os homens da lei falou que está transgredindo a lei, fazendo os milagres, curando os enfermos, libertando os oprimidos, multiplicando pães e fazendo diversos milagres. Os homens da lei, eles estavam transgredindo a lei. Jesus, porém, não deixou de responder algumas dessas críticas. E diz: as obras que o Filho fazia eram um reflexo do amor de Deus pela humanidade e do amor de Deus pelo Filho. Então, aqui prova esses milagres, os acontecidos que Jesus fazia, está provando o amor de Deus para com sua criatura, para com o ser humano, o amor de Deus pelo seu Filho amado, Jesus Cristo, Aí aqui o segundo parágrafo vai mostrar que os líderes religiosos do tempo de Jesus tiveram dificuldade em compreender e aceitar que Deus estava fazendo o que Deus estava fazendo. E ver Jesus chamar Deus de Pai era inaceitável para eles. Ao chamar Deus de Pai, Jesus fazia-se igual a Deus. Isso era uma blasfêmia, para os judeus, para os homens da lei, era uma blasfêmia na época de Jesus. Para a teologia judaica, era uma blasfêmia para a teologia judaica, Ele depois se declarou ser um com o Pai. E essa foi mais uma blasfêmia, pois não poderia haver unidade
entre o mortal e o eterno. E por fim, Jesus disse que poderia trazer de volta quem já havia morrido. Dessa vez, ele havia ido longe demais. Então, quando Jesus realizava os seus milagres, os homens da lei achavam que tudo era uma transgressão, né, às leis de Moisés. Tá? Os líderes religiosos, os líderes, né, das sinagogas, né, achavam tudo que Jesus fazia era uma blasfêmia. Aqui continua aqui o quarto parágrafo que diz: o que os líderes hebreus não sabiam é que o pai e o filho são os doadores da vida. Então podia fazer, vocês são os doadores da vida, Jesus podia fazer, né? E que mesmo tendo sido morto na cruz, a morte de Jesus teve um propósito. Qual foi o propósito da morte de Jesus na cruz do Calvário? O propósito da morte de Jesus na cruz do Calvário foi salvar os homens dos seus pecados, né? Foi para isso que Jesus foi crucificado. Foi para que nós fôssemos salvos dos nossos pecados, tá? Jesus foi morto, mas não permaneceu no túmulo. Deus ressuscitou-os dos mortos e deu todo o poder a ele, né? Então, ele veio, nos salvou, né? E como promessa, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e recebeu todo o poder. Deus deu todo o poder a ele, a Jesus Cristo, tá? Como não deve ter sido surpreendente para aqueles homens saberem que o Jesus que eles haviam mandado para a morte e sepultado não foi contido na sepultura. A ressurreição de Jesus foi a mostra do que acontecera com os que creem nele. O que acontecerá com os que crerem nele. O apóstolo Paulo, né, ao escrever a sua carta à igreja tessalônica, de Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16, ele diz que todos aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, né, no dia da sua vinda, quando a trombeta soar, né, tocar lá, os mortos vão ressurgir, vão ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou da morte. A igreja que estiverem, né, morta, que tiverem morrido em Cristo, ressuscitarão. É um privilégio que eles vão ter. Aqueles que estiverem vivos, né, vão ser transformados e vão encontrar com eles. Louvado seja o nome do Senhor. A ressurreição de Jesus foi a mostra do que acontecerá com os que creem nele. Somente quem tem a vida em si mesmo pode dar a vida a quem não a tem mais. Jesus tem a vida em si mesmo. Só ele pode dar a vida, né? Só ele pode tirar a vida, né? Só ele, porque ele é o dono da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele é o mesmo ainda hoje, né? Ele continua fazendo milagres, fazendo prodígio, né? Curando de enfermidade difícil. Quando o médico diz que não tem mais jeito, né? Ele entra, é só buscar ele que ele entra com providência. Porque ele é o mesmo, a Bíblia diz que ele é o mesmo. Ele não mudou, tá? Ele foi aqui nesse tempo, né? Deus o mandou para que ele oferecesse um sacrifício ao nosso favor, né? Passou pelo que tinha que passar, cumpriu o seu ministério e subiu, voltou, né, ao seu lugar de origem, deixou a sua igreja aqui para continuar a obra que ele tinha começado. A igreja está aí de pé, nesse século 21, a igreja está de pé, ainda pregando esse evangelho
maravilhoso, e Jesus mesmo nos ordenou, né? Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. É preciso crer e ser batizado para ser salvo, né? Preciso crer na morte de Jesus, precisa crer na ressurreição de Jesus, precisa crer, né, que Jesus voltará para buscar a sua igreja, né, e ser batizado, né, para ser salvo. Ainda ele disse, né, na sua palavra, não crer, tá, na sua morte, não crer na ressurreição, não crer na sua volta, né, esse está irremediavelmente perdido.